Olá, pessoal! Vamos continuar lendo a Apologia de Sócrates, a parte número 5. Ontem eu dei um pouquinho da história no momento e agora estamos em 399 a.C., quando Sócrates faz a sua defesa. Ela é feita em 3 partes. Primeira parte, quando ele está se defendendo de uma acusação. A segunda parte é quando ele já condenado, ele poderia pedir uma diminuição da pena, o que ele não faz. Ele faz de uma maneira que vocês vão entender que, na verdade, ele sabia que ele estava condenado, que ele não ia ser salvo. Então, ele não troca, ele não pede para ser exilado, ele não topa nada daquilo que poderia eventualmente comprometer com os ideais dele da busca da verdade e de falar sobre as virtudes. E o terceiro momento é o momento em que ele já sabe da sua pena de morte. Então, vamos continuar. Vou voltar um pouquinho só na parte que eu parei, então. Cada um destes mestres, ó atenienses, em qualquer cidade a que se dirija, tem o dom de atrair os jovens e mesmo que estes possam frequentar sem gastar dinheiro algum dos seus concidadãos que lhes agrade, logo os convencem a deixarem a companhia dos seus concidadãos para se ligarem a eles, pagando-lhes os jovens por isso e ainda considerando-se muito agradecidos. Lembrando que ele estava falando dos sofistas. Disseram-me até encontrar-se entre nós um outro homem sábio, um cidadão de Paros. Fora eu, por acaso, visitar um homem que deu aos sofistas mais dinheiro que todos os outros juntos. Trata-se de Calhas, filho de Hipônico. Fiz-lhe uma pergunta a propósito dos seus 2 filhos. Calhas, disse-lhe eu, se em vez de 2 filhos tivesse 2 potros ou 2 vitelos, poderíamos escolher-lhes um instrutor que, mediante salário, os tornaria tão bons e bonitos quanto a sua natureza comportasse, e esse instrutor seria um hábil picador ou um tratador experiente. Mas, como se trata de seres humanos, quem pensas tu escolher para os governar? Quem poderá ensinar-lhes a virtude própria do homem e do cidadão? Não duvido que hajas refletido sobre isso uma vez que tens filhos. Tens ou não tens alguém? Perguntei-lhe. Sim, respondeu. Quem é ele? Perguntei. De onde é natural e quanto pede pelas lições? É Eveno, Sócrates, respondeu. É natural de Paros e leva 5 minas. Achei aquele Eveno um homem felicíssimo, se é verdade que possui tal arte e a ensina a preço tão moderado. De qualquer modo, eu próprio me sentiria bem orgulhoso e feliz se soubesse fazer o mesmo. Mas, francamente, ó atenienses, não o sei fazer. Sendo assim, alguém de vós pode perguntar: então, Sócrates, qual é o teu ofício? De onde vieram essas calúnias espalhadas contra ti? Pretendes que não fazes nada de mais extraordinário do que os outros, mas com certeza não serias objeto de tantos boatos e histórias se não fizesses coisas diferentes dos outros. Diz-nos, pois, de que se trata para não te julgarmos infundadamente. Parece-me justa a objeção e vou procurar explicar-vos de onde me vieram tais fama e tais calúnias. Escutai-me, então. Alguns de vós, porventura, imaginarão que estou a brincar. Ficai, no entanto, certos de que vos direi a verdade. A fama que me criaram não vem senão de uma certa sabedoria que em mim reside. Que sabedoria? Talvez uma sabedoria simplesmente humana. De fato, pode acontecer que eu possua tal sabedoria, ao passo que aqueles há pouco por mim referidos possuem com certeza uma sabedoria sobre-humana. Outra coisa não sei dizer, pois que a não conheço, e quem disser o contrário é mentiroso, só o afirmando para me denegrir. Não comeceis a murmurar, atenienses, mesmo que acheis que falo de mim com demasiado favor, pois as palavras que vou pronunciar não são de mim que vêm, e aquele a quem elas pertencem merece a vossa confiança. Para testemunho da minha sabedoria, citar-vos-ei o Deus de Delfos,
o qual vos dirá se realmente alguma possuo e qual o seu gênero. Conheceis, sem dúvida, Seréfone, foi meu companheiro de infância e um amigo do povo. Um homem que partilhou do vosso recente exílio, tendo convosco regressado. Sabeis também que tipo de pessoa era Seréfone e o ardor que ele punha em tudo quanto empreendia. Ora, um dia em que foi a Delfos, teve a ousadia de fazer ao oráculo uma pergunta. Mais uma vez vos rogo, ó juízes, que não façais tanto brado. Pergunta que foi esta: se existiria no mundo um homem mais sábio do que eu. Respondeu-lhe a Pítia que não existia mais ninguém. De tal resposta dará testemunho diante de vós o seu irmão, dado que Seréfone já morreu. Aqui então, parando no dia de hoje, né? Sócrates dizendo, novamente fazendo referência aos sofistas que diziam que sabiam tanto que parecia até sobre-humano e dizendo, mas eu, no entanto, não sei nada de sobre-humano, eu sei aquilo que é simplesmente da natureza humana. E aí ele vai testemunhar a favor dele. Evidente que ele já sabe que esses juízes eles já estão contrários à causa dele. Sócrates não era ingênuo, Sócrates conhecia as coisas, mas aqui ele diz, né, bom, isto que eu sei, inclusive que ele sabia que não sabia tanto, né, e por isso se diferenciava dos outros, que ele sabia que não sabia, e isso já é um saber, né, isso teria sido dito, que ele era o mais sábio de todos e teria sido confirmado inclusive, né, quando Seréfone foi a Delfos, no oráculo, que eu já falei anteriormente, e pergunta sobre Sócrates, e ele confirma que realmente Sócrates é o homem mais sábio. Então, aqui existe uma questão interessante sendo colocada, que é a ideia do humano, do indivíduo, perante uma sociedade, aquilo que ele realmente é, com a sua certeza, a sua sabedoria e aquilo que se afirma ser, que se mente através de fama e de calúnias, muitas vezes para ganhar o dinheiro que os sofistas diziam e que faziam de forma felicíssima. E muitas pessoas comprando essa arte com essa felicidade, como afirma aqui esta pessoa que está sendo interrogada e dizendo que sim, que Eveno era um homem felicíssimo que tinha essa arte, né? Essa arte, na verdade, que era de enganar os outros, de fazer a fala que lhes era interessante, né, no sentido de que ele era pago para isso, para convencer os outros, né, para fazer com que os outros falassem de forma bela e não necessariamente verdadeira. Amanhã continuamos um pouquinho mais do livro. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.